Palavra agora para o Marcelo Benini, que é o coordenador da Associação Guardiões das Águas Emendadas. Seja bem-vindo mais uma vez, Marcelo. Bom dia a todos. Senadora Leila, muito obrigado por essa oportunidade. É uma responsabilidade enorme estar nessa casa para falar de um assunto tão sério, né? Isso tudo que o professor Vicente falou foi pesquisado numa unidade de conservação de proteção integral e deu esse resultado de mercúrio. Bom, eu falo aqui em nome de uma articulação da sociedade civil e é preciso afirmar que somos muitos e estamos espalhados em vários movimentos. A GÁS está junto com o Fórum das Águas nessa luta e essa luta vem de longe, lá de trás, e aqui nós homenageamos todas as pessoas que ao longo da história lutaram pela EZCAI e por águas emendadas. Bom, Águas Emendadas, a EZCAI, que é a Estação Ecológica de Águas Emendadas, ela é uma das 3 áreas núcleo da Reserva da Biosfera da Unesco. O que é isso? É a importância vital para a preservação do bioma cerrado no território do Distrito Federal. Tá? Então, nós vamos falar daquela mancha ali de cerrado remanescente ali na área norte e nordeste do DF. Águas Emendadas, quando se pensou ao longo dos séculos a transferência da capital para o interior do Brasil, o grande plano era a integração nacional, né? Está em todos os documentos. E essa nascente, ela representa essa integração nacional, porque essa nascente, ela verte água para 2 direções opostas, como fica claro ali nessa imagem. Essa imagem é a Vereda Grande, a nascente aflorando, formando a Vereda Grande, que a literatura diz que é uma vereda de 6 quilômetros, a realidade já não é mais assim. E ela verte água para o norte e para o sul e alimenta as 2 grandes, se conecta e alimenta as 2 grandes bacias amazônicas da América do Sul. Ao norte, o córrego Vereda Grande segue até o Rio Maranhão. O Rio Maranhão deságua no Tocantins, formando a bacia do Tocantins-Araguaia, e o Tocantins vai até o estuário do Marajó, na região de Belém, ali se conectando às águas amazônicas, que naquela região também deságua. Ao sul, se forma o córrego Brejinho, que encontra o córrego Fumal, depois essas águas deságuam no rio São Bartolomeu, São Bartolomeu para o rio Corumbá, do Corumbá para o Paranaíba, do Paranaíba para o Paraná e finalmente deságua no estuário do Rio da Prata, na região de Montevidéu e Buenos Aires. São 5.000 e tantos quilômetros para o sul e para o norte que essas águas percorrem. Em 2009, a Globo News fez uma matéria com base de dados do IBGE, e essas águas, nessa região hidrográfica conectada a Águas Emendadas, impactava a vida de 71 milhões em 2009 de brasileiros. Eram quase 200 usinas hidrelétricas. A gente, atualizando isso para hoje, certamente são mais de 100 milhões de brasileiros impactados por essa única nascente. Então, é uma nascente símbolo, é uma nascente que representa e realiza a integração nacional, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista simbólico. Essa é uma redução, é uma simplificação do fenômeno, mas que nos ajuda a visualizar o que são as águas emendadas. Isso tudo que eu acabei de falar. É magnífico. Esse fenômeno é raro no mundo todo, no Brasil só existe aqui no Distrito Federal, tá? E é singular e é belíssimo. Quando a gente vê, a gente parece que está diante de uma visão do paraíso. Essa foto é de 2006, do fotógrafo Rui Facchini. Bom, essa é a imagem da EZCAI, ali a Vereda Grande, né? Mas a gente pode perceber que é uma verdadeira teia hídrica em toda a região, não é só dentro da EZCAI. Né? Vejam a conexão com a bacia do Rio Maranhão, a conexão com a bacia do Rio Paranaíba ao sul. À direita ali está o Rio Pipiripau, um pouquinho mais à direita está a nascente do Rio Preto, que é um dos principais formadores do São Francisco. Então, a bacia do São Francisco também está impactada pelo que acontece aqui no Distrito Federal. Então, vejam que toda essa área da EZCAI e do seu entorno é uma área de proteção de manancial. Por isso, vejam a importância para a captação de água para essa região do Distrito Federal, que não está interligada na rede de abastecimento da CAESB. Depende da captação de água de corpos hídricos, de superfície e subterrâneos. Então, ali nós temos dentro da EZCAI,
nós temos a captação de água do Fumal, que abastece praticamente toda a área urbana de Planaltina DF e parte de Sobradinho, 170 mil habitantes em Planaltina, mais uma parte de Sobradinho. E ao norte nós temos a captação de água da Saneago, feita no Distrito Federal, a agência de abastecimento de Goiás e saneamento básico de Goiás, mas que capta água em território do DF para abastecer Planaltina Goiás. São duas Planaltinas, DF e Goiás, que são 110, 115 mil habitantes. Então, nós estamos falando de, no mínimo, 300 mil pessoas, fora toda a área rural que é abastecida por poços semi-artesianos e artesianos, inclusive, como a comunidade do Núcleo Rural Bom Sucesso. Tem a captação de água no rio Pipiripau. Então, toda essa região a região de Águas Emendadas é uma região de captação de água. Por isso, nós apresentamos na revisão do PDOT a proposta para transformar essa região numa APM, Área de Proteção de Manancial, senadora, que já existe no PDOT, já existem algumas áreas que fazem parte de APMs. O que nós estamos propondo é a ampliação dessa área e a criação da APM Águas Emendadas, porque é simbólico. Proteger águas emendadas é simbólico e interfere diretamente na vida humana. Infelizmente, essa proposta não está sendo bem acolhida pelo GDF. Nós protocolamos na SEMA, no IBRAM, na CAESB, na DASA, na SEDU. Por exemplo, a DASA nos respondeu dizendo que, tecnicamente, não tem a ver com essa coisa. Ora, a DASA faz parte do Conselho Consultivo e de Gestão das APMs, o Conselho de Monitoramento e Gestão das APMs. Então, como a DASA não tem nada a ver? A CAESB se preocupou em fazer crítica à nossa proposta, ao invés de analisar o mérito da nossa proposta e melhorá-la, né? E agora está na SUCOM, no IBRAM, sendo analisada, a Superintendência de Unidades de Conservação. Está dentro da SEMA também, que é a coordenadora do Conselho de Monitoramento e Gestão das APMs. Então, precisamos criar a APM Águas Emendadas, para proteger o abastecimento de água e para proteger esse fenômeno único e singular que está sob responsabilidade do Distrito Federal. Como toda unidade de conservação, a EZCAI tem o seu plano de manejo. E aqui eu queria fazer uma fala para o subsecretário que nos anunciou que o plano de manejo será renovado. É uma informação muito positiva. Agora que cabe uma crítica, porque a lei do Sistema de Unidade de Conservação, do SNUC, prevê que todo plano de manejo de unidade de conservação tem que ser revisto a cada 5 anos. O da EZCAI nunca foi revisto. Desde 2009, quando foi feito o primeiro, nunca foi revisto. É uma peça caduca hoje, que precisa, sim, reformulada. Agora, subsecretário, não adianta só fazer um novo plano. Sem vontade política, vai ser só um calhamaço de papel. Então, assim, nós saudamos a revisão do plano de manejo, mas isso não resolve, né? Assim como também é preciso cobrar a instalação do Conselho Consultivo da Unidade de Conservação. A EZCAI nunca teve o Conselho Consultivo instalado, que é um instrumento para participação social na gestão da Unidade de Conservação. Não se fala em instalar esse Conselho Consultivo, né? Bom, a área de amortecimento de impacto ambiental, que nós vamos começar a falar, são 42 mil hectares, pega toda essa região circundada em amarelo, né? Então, você tem em vermelho a área da unidade de conservação, que são 10.547 hectares, e tem ao redor a área de amortecimento. Por que essa área existe? Exatamente para que o que está preservado dentro da unidade de conservação não sofra os impactos da ocupação humana. Vamos ver como é que isso está sendo gerido. Bom, todas as imagens que eu vou mostrar aqui foram retiradas do Geoportal do DF em fevereiro de 2024, tá? Como vocês podem ver, como o professor Vicente já tinha mostrado, praticamente toda a área da EZCAI está circundada pela monocultura, principalmente a soja. Então, nós perguntamos, é possível um governo permitir uma unidade de conservação de proteção integral que abriga um dos fenômenos mais importantes do Brasil e da América do Sul, ser rodeada de soja? E continuamos a pergunta, o que está faltando para o governo do Distrito Federal editar um decreto, ou para a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovar uma lei, criando uma distância de segurança para a EZCAI, dizendo, não pode plantar monocultura, não pode ter uso de agrotóxicos, há uma distância X de segurança. O que falta para isso ser feito? Nós não temos essa resposta.
Bom, só falando aqui um pouco mais, a soja significa, primeiro, a supressão do cerrado e a quebra de todos os ciclos ecológicos de evapotranspiração, de infiltração de água no solo. Quer dizer, você já tem uma perturbação. O uso da água, porque soja é irrigada por pivô, o uso abundante da água e a possível contaminação de agrotóxicos. Bom, vou ter que correr aqui. Bom, essa é a Lagoa Bonita. Veja a soja chegando às portas isso dentro da EZCAI, a lagoa. A soja chega às portas Veja ali, à direita, no cantinho, é a Estação Ecológica de Águas Emendadas. Olha a soja. Ali é a Lagoa Bonita ao fundo. Aqui é a DF-128. Bom, soja é um dos problemas. O segundo problema, as rodovias. Veja, Águas Emendadas está cercada por rodovias. O que se precisaria fazer? Fazer um planejamento rodoviário para que essa região fosse poupada do excesso de veículos. Ainda mais agora, o que o governo do Distrito Federal está fazendo? Está fazendo obras para transformar essa região numa grande região de fluxo de automóveis. Né? Por exemplo, o DR está lá agora fazendo obras. A DF-131, que passa ali ao lado da área 2 da EZCAI, está sendo pavimentada agora, com licenciamento ambiental e tudo. Tá? Está terminando a pavimentação. Agora estão construindo um grande balão ali para ligar a DF-131 com a DF-128, que o governo do Distrito Federal já anunciou essa obra para o segundo semestre, senadora. Se a sociedade não reagir, o governo do Distrito Federal vai alargar as faixas, que é uma duplicação disfarçada, em todo esse trecho da DF-128 que passa exatamente ao lado de Águas Emendadas. Ora, uma rodovia duplicada é um vetor de urbanização, aumenta o fluxo de veículos enormemente, facilita a grilagem de terras. Veja o que acontece na BR-020, que é uma rodovia duplicada. Por falta de informação, as comunidades pressionam por essas soluções. E o governo, ao invés de contar a verdade para essas populações, falar da contaminação de mercúrio, falar da questão da urbanização, da grilagem de terras, o governo faz obras rodoviárias. Por exemplo, já se fala em asfaltar aquele trecho da DF-205 ali em cima. Então, assim, é preciso ser feito alguma coisa. Né? Fora que, voltando rapidinho, a questão dos atropelamentos de faunas é gravíssimo, pois em toda essa região só tem uma passagem de fauna na BR-020 e agora o DR está construindo uma nova nessa 131. Só que eles condicionam as construções de passagem de fauna a obras. Então, assim, só construímos quando asfaltamos ou quando duplicamos. Não tem um estudo para se construir passagens de fauna para resolver o problema do atropelamento da fauna silvestre. São as rodovias que mais matam no DF, segundo o estudo Rodofauna, que terminou, infelizmente, há alguns anos. Bom, parcelamento, aquela área ali é uma área rural de núcleos rurais. São os últimos remanescentes de cerrado que tem nessa região da EZCAI, portanto, são áreas estratégicas para a preservação, são áreas que fazem o corredor ecológico, a permeabilidade ecológica para a área norte do DF, inclusive, e Goiás também, com a Chapada dos Veadeiros, toda essa região. Há parcelamento irregular, quase não há fiscalização, há uso inadequado de água, também não há fiscalização. Então, há uma ausência muito grande e a EZCAI está pressionada por duas manchas urbanas em franco crescimento. Ao sul, Planaltina DF, e ali temos há algumas décadas, alguns anos, a criação do Mestre Darmas, e ao norte, não aparece aí, porque a gente está visualizando só o DF, mas tem a cidade de Planaltina, Goiás, que cresce na direção da EZCAI. Por quê? Porque é a única saída que essa cidade tem, essa população trabalhadora que trabalha no Distrito Federal, tem para Brasília, é a DF-128. Por isso o clamor pela duplicação. E o governo a solução mais fácil é atender esse clamor. Sendo que há outras soluções, e aqui a gente não tem tempo, mas os especialistas em mobilidade da UNB poderiam ser convidados para uma próxima, fica a minha sugestão, senhora, para que os especialistas em mobilidade venham discutir também essa questão rodoviária. O GDF implanta um projeto rodoviarista, asfaltador, nessa região. Bom, o resultado é isso aí. Águas Emendadas hoje é uma ilha cercada de danos por todos os lados. Tá? Qual é o efeito disso? Aquela visão do paraíso em 2006, em 2022 já se apresentava assim, é um frame de um documentário produzido pela TV Cultura e pela produtora Cena 1, que mostra o estado da Vereda Grande. Né?
a diminuição, e essa foto é só simbólica, mas todos os pesquisadores que entram na EZECAI, a gestão do Instituto Brasília Ambiental, todos são unânimes em afirmar o rebaixamento do lençol freático. E Águas Emendadas é o afloramento do lençol freático, ou seja, vai morrer, vai acabar. Ali, percebe à direita, a coisa já começa a craquelar, assim. Isso no núcleo da Vereda Grande. No núcleo da Vereda Grande. Vamos ver se passa o vídeo. Eu estou aqui no centro da Grande Vereda e é um espaço que até os anos 80, meados dos anos 80, isso aqui era tomado por água, repleto de água. Então, se estivéssemos nesse mesmo ponto aqui, lá atrás, nos anos 80, estaríamos possivelmente encobertos por água. Hoje, nos dias atuais, com a pressão antrópica, todo o desenvolvimento que se deu em volta da estação ecológica, o lençol freático ele sofreu um grande rebaixamento e, portanto, hoje nós só conseguimos sentir a esponja que fica sob os nossos pés, sentimos um sacudido e percebemos que lá embaixo tem presença de água. Então hoje nós só sentimos essa esponja e só sabemos que há um lençol freático aqui que tem água por conta do histórico todo da Estação Ecológica de Águas Emendadas. É aterrorizante. Bom, eu vou encerrar, senadora Leila. Vou aproveitar e fazer uma reflexão. A nossa lei 12.651, o nosso Código Florestal, artigo 12, se não me engano, ele estabelece como reserva legal para o bioma cerrado 20%. Eu acho que se a gente quer uma solução para o cerrado, a gente tem que trazer essa discussão para essa casa, também legislativa, Câmara Federal e Senado, porque o próprio PP Cerrado alerta para isso. O desmatamento, os aumentos de desmatamento têm sido em áreas legais, né? Porque se todos os mecanismos de comando e controle funcionarem perfeitamente, o que é impossível, nós ainda teremos a destruição de 80% do cerrado, fora as áreas de APP, claro. Nós teremos, porque a lei permite. Então, o bioma cerrado está condenado a perder 80% de sua área, já perdeu a metade. Então, essa é uma reflexão que eu queria encerrar fazendo. E, para encerrar, nós estamos lançando uma campanha que nós pedimos a adesão do Senado Federal. Veja, Águas Emendadas impacta 8 estados. Então, o Senado é a casa adequada para se discutir, porque é uma questão federal, Águas Emendadas. Vamos lá ao norte, Goiás, Tocantins, Maranhão e Pará. Ao sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. É transnacional Águas Emendadas, Uruguai, Paraguai e Argentina. Então, a gente conclama a todos esses estados da federação, as representações diplomáticas desses países, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao Poder Local, a fazerem... Podemos voltar lá? Tiraram, tinha uma última tela. Bom, a última tela. Da Grande Vereda. Pode passar para a última. Nós vamos fazer essa pergunta. Governador, qual é o plano para salvar Águas Emendadas? Por favor, apresente. Muito obrigado. Senadora, só me permite? Pois não. Excelente exposição, senhor.